Topossi. Então, nós falamos um pouco de família, né? Mas e a família, os pais, os irmãos, os primos, os avós? Houve resistência? Apoio? Eu só vim assumir a minha lesbianidade para minha família quando eu assumi essa lesbianidade enquanto identidade política. Antes, eu convivia com uma companheira, morávamos juntos, mas era uma amiga que morava comigo. Fora de casa, da casa que nós morávamos, éramos amigas e dentro da casa que éramos companheiras. Então a gente vivia, vamos dizer assim, uma farsa. Quando eu vi que isso estava me deixando numa situação de cidadã de segunda categoria, né? Porque todo mundo expressa afetividade. Os heterossexuais andam de mão dadas, se beijam, expressam alegrias e tristezas juntos dentro da sociedade. E eu era limitada a isso, eu digo, isso daí já está me colocando no lugar de segunda categoria. E aí comecei a ver também outras problemáticas que envolvem a comunidade homossexual. E resolvo, sentir o desejo de fazer uma militância a partir da minha orientação sexual, enquanto militante negra e também homossexual. E aí nisso eu assumo dentro da minha família e foi um choque para minha mãe. Minha mãe ficou desesperada e disse, mas isso desde quando? Eu digo, já tenho mais de 4 anos. Mas eu não percebia, porque eu já morei com um rapaz durante 1 ano. E ela disse, mas você gostava de homens? E aí eu fui conversar como é que se dá a construção dessa sexualidade. E que não confundir sexo com sexualidade, porque também existe um senso comum em torno da homossexualidade, que a gente só visa o sexo. Não, nós somos cidadãos e cidadãs também. E aí fui falar de querer expressar minha afetividade com minha companheira e que as problemáticas que enfrenta a comunidade LGBT, que é a comunidade homossexual. Minha mãe se silenciou diante do assunto e minhas irmãs criaram no início uma repulsa. Em relação a mim, só minha irmã caçula que se abriu para conversar, para entender melhor. Né? E as outras duas tiveram uma certa repulsa. Meu pai já é falecido. Depois disso, minha mãe começou a mostrar casos na televisão, a perceber na televisão e comentar. Mas o que eu sentia também muita falta ao assumir é que quando eu me relacionava com homens, elas tinham uma preocupação, enquanto família, de saber como é que estava meu relacionamento. Quando eu estava triste, quando eu estava alegre, o que é que estava pesando no relacionamento. Quando eu passo a me relacionar com uma mulher, isso se silencia. Ninguém quer saber o que é que eu estou vivendo, por que eu estou passando. Isso no início me magoava muito, me deixava muito mal, sentia esse afastamento da família. Hoje em dia não. Hoje em dia eu moro com minha companheira na casa de minha mãe, até que a gente pretende morar só daqui para o final do ano. Mas hoje é na casa da minha mãe e a convivência é legal. Você que conquistou, né? Porque assim, eu vejo, a minha família é negra, né? E assim, essa identidade negra também é uma construção. Para construir isso na minha família, já foi difícil também, foi a mesma dificuldade. Porque minha mãe diz, você vai pirar com essa coisa de preto, tudo que você vê é racismo. Tudo ela falava isso. E aí foi desconstruindo isso. Agora foi o mesmo processo, eu encarei como um processo anterior. Mas você acha que essa questão desse momento que a gente vive, esse momento social, ele é mais propício para essa afirmação, para a sua afirmação? Porque você teve um comportamento dentro de casa de diferentes faixas etárias, né? A sua irmã caçula estava mais aberta, porque ela isso está sendo mais veiculado na mídia, está chegando de uma forma mais tranquila para as pessoas, mais natural para as pessoas? A questão da visibilidade, não que seja de uma forma tranquila, porque a gente vê muita mídia caricaturando o ser homossexual, né? Então, o homem gay, o gay, ele sempre vai ter aquele estereótipo construído do que é ser feminino na sociedade. Então ele tem que ser a bichinha, a mole, fazer o papel de mulher. A mulher lésbica, quando a gente vai olhar a mídia, é o tipo machão, né? E aí a gente vê um programa de televisão que está sendo hoje veiculado na Globo, Toma lá da cá, e que tem esse estereótipo bem construído.
Então, existe uma visibilidade, mas muitas vezes é de maneira negativa. Eu acredito também que a grande conquista é enquanto movimento social, enquanto movimento LGBT. As grandes conquistas partem daí. É um movimento que completou ano passado aqui no Brasil 30 anos, e é a partir desse movimento que se consegue uma visibilidade. Agora, assim, enquanto negra e lésbica, o que também percebo que enquanto movimento negro, já vivi situações de homofobia, que é essa rejeição ao homossexual. Essa é a próxima pergunta, para saber os apoios. Se existe um apoio do movimento negro, se existe um apoio do movimento gay? Então, o movimento negro, em alguns momentos, ele mostra uma rejeição, porque ele diz que uma discussão maior do racismo, e aí vem a discussão de mulher negra, pensa em que se abrange toda essa especificidade, e não é verdade. E aí isso não é verdade. Só que o apoio, e aí sim, pode ser a questão geracional sim, vem com a juventude negra. Quando fizeram o primeiro encontro nacional da juventude negra e que foi pauta da discussão. Né? A juventude negra pautou a questão LGBT, tirou propostas para essa questão e levaram para a conferência da juventude. Outro apoio também significativo são mulheres negras feministas. Né? E aí a gente tem exemplos como o Crioula, que faz um trabalho no Rio de Janeiro, o Coisa de Mulher também, que faz um trabalho no Rio de Janeiro. Aqui em Salvador a gente já teve apoio, enquanto lésbica negra, apoio institucional da CEPROME, junto com a secretária Luísa Bairros e com Valdecir Nascimento. Né? Então elas apoiaram um projeto que partiam de uma discussão de lésbicas negras, no mês de março, no mês da mulher. Então, assim, os apoios estão começando a surgir, mas inicialmente de falar, de discutir num público maior, na sociedade, foi enquanto juventude negra. Essa é a minha percepção. Com mulheres negras, a gente conversava mais numa mesa de bar, numa casa de amigas, almoçando, mas tornar visibilidade enquanto movimento, apoiando o outro, dialogando com outra, enquanto juventude negra. Então, eu acho que você fala que o momento, né, que a gente vive é propício para essas novas discussões. E eu acredito nisso, porque quando eu retomo, né, um pouquinho, que eu vou comentar com uma amiga minha sobre essa questão de homossexualidade, aí ela vira para mim e fala assim, olha, se fosse para minha mãe, ficaria muito difícil ela fazer esse entendimento. E ela não é tão nova assim também. Mas ela fala assim, agora para mim é mais tranquilo. Né? É diferente, eu ainda estou me percebendo, né, te vendo nessa posição, mas é diferente. Então, o momento que nós estamos passando, dessa diversidade de coisas que o mundo passa, momentos, né, de discussões, ela está propícia de falar de diversidade. Né? A academia assume esse discurso de falar da diversidade. De falar, que sempre existiu, mas que não era pauta. Né? Porque na realidade, se a gente for ver, e aí eu me coloco desse lugar enquanto movimento negro do interior do estado de São Paulo, tudo que se comenta agora na academia já é um discurso do movimento negro, né? Dessas questões da diversidade. Agora, pegando um pouco o que a Ana Cristina fala, em relação do apoio do movimento negro. No primeiro momento a gente tem uma discussão com relação ao movimento negro, que ele discute a questão da raça. Né? E aí vai lá no começo da sua pergunta, o que veio na base, né? essas três discriminações, as discriminações colocadas. E aí vai se percebendo, olha, não é só raça. Nós estamos com outra demanda, com outras discriminações que está permeando a vida de nós enquanto seres humanos, né? Sempre rejeitados. Então eu acho que isso dá abertura, e dá abertura tanto para nós falarmos com os nossos filhos, para a questão da educação, né? E das novas militâncias que estão aí para estar chamando para essas questões que estão chegando, né? A cada dia. Eu não participo hoje, eu não estou participando de nenhum movimento, né? Já participei muito de movimento negro e tudo mais. Até me afastei um pouco, até por conta dessas questões. Eu acho que
O movimento negro pensa muito nessa questão da raça, né, e esquece também dos outros preconceitos que acontecem, principalmente com a mulher negra. E hoje a minha militância mesmo é dentro da sala de aula, né? Eu trabalho como educadora social na comunidade de Saramandaia com crianças e adolescentes, né, em situação de risco. E dentro da sala de aula a gente sempre tem essas discussões, essa questão do respeito, que às vezes, muitas vezes aparece o coleguinha que os outros dizem assim, porque ele é afeminado, né, ele é bicha, etc. Então a gente para a aula, vamos conversar sobre isso, refletir essa questão do respeito, de aceitar o outro como o outro é. Então a minha militância está mais dentro disso, dentro da sala de aula, levando isso para a comunidade de Saramandaia também, tentando trabalhar essa questão da diferença entre sexo e sexualidade com as mães desses meninos. Já trabalhei né, dando palestra em algumas escolas sobre isso. Então, tentando realmente na base, né, com esse trabalho mesmo de educação, que eu trago também de casa, né, para também a sala de aula.